Olá, galera do Theodrama. Nós estamos aqui no nosso segundo vídeo, na nossa segunda aula sobre cosmovisão, o grande drama de Deus. E espero que você curta essa aula, que você compartilhe com seus amigos, que de fato te faça crescer numa compreensão mais profunda acerca de Deus e de tudo aquilo que Ele fez. Faça suas anotações, deixe as suas perguntas e Deus te abençoe. Talvez a primeira coisa que nós precisamos pensar quando pensamos em cosmovisão e queda seja que a queda não é apenas uma narrativa sobre o primeiro pecado. Na verdade, é justamente através da queda que nós passamos a compreender melhor toda a realidade em que nós vivemos. Quando nós falamos de cosmovisão bíblica e olhamos para o texto de Gênesis capítulo 3, nós percebemos que o mal não é um elemento eterno, nem mesmo essencial na criação de Deus. Na verdade, o mal é visto por nós como uma inversão moral e espiritual no mundo que foi originalmente criado de maneira boa por Deus. Pelo menos é isso o que nos diz o refrão repetido no texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No Éden, nós percebemos o homem e a mulher que viviam debaixo da ordem da palavra de Deus, que é o fundamento da verdadeira sabedoria, mas diante mesmo assim dessa realidade muito própria do início da história da criação, o homem e a mulher deram ouvidos ao que o texto chama de serpente. Eles então, diante das palavras sem sabedoria da serpente, invertem a estrutura boa da criação, trocam sabedoria genuína vinda de Deus por insensatez vinda do seu próprio coração. A criatura passou a dominar o coração do homem e o ser humano tentou de alguma forma ocupar o lugar do Criador. Essa inversão é o coração daquilo que nós chamamos de cosmovisão caída. O homem define o bem e o mal segundo a sua própria perspectiva, recusando-se viver debaixo da sabedoria do governo de Deus. A queda, então, é o ato inaugural dessa tentativa de autonomia no coração do homem, um momento em que o homem pretende ou deseja ser igual a Deus, tornando-se a medida da sua própria verdade, da sua própria moralidade. Essa busca, então, do próprio coração, que nasce no próprio coração por autossuficiência, é o que de fato destrói todas as relações que nós temos com a criação de Deus. Essa busca incessante do próprio coração por autossuficiência é o que destrói todas as relações do homem, seja com Deus, seja com outro, ou seja com a própria criação. O solo, segundo o texto bíblico, se torna resistente, o parto se torna doloroso, o amor conjugal se torna conflituoso, a ordem harmônica do muito bom é substituída por uma fragmentação e pela morte. Mas é justamente no meio das sentenças pronunciadas por Deus que nós percebemos também a sua graça. O texto bíblico de Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a descendência e o descendente dela. Esse é o primeiro anúncio do evangelho, eixo que nós chamamos de cosmovisão redentiva. Deus não abandona o mundo corrompido diante da queda do homem. Na verdade, é a partir daí que ele inicia a história da restauração da criação por meio da semente da mulher. Cristo é o novo Adão que esmagará a cabeça da serpente. A queda nos ensina que o mal é real, é devastador, mas não é definitivo. A narrativa bíblica não termina na ruína de um coração desejoso pela autossuficiência. A narrativa bíblica culmina na redenção. A cosmovisão cristã vê o mundo não como perdido, sem remédio diante da queda, mas como um campo de restauração, onde Deus irá reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Se nós olharmos para Romanos capítulo 8, verso 20 e 22, nós vamos perceber o seguinte: a criação foi sujeita à vaidade, toda a criação geme e suporta angústias até esse momento, até agora. A pergunta que surge aos nossos corações, talvez diante dessa realidade, é: quando nós olhamos para as notícias do mundo, para as informações que temos acerca da vida presente, guerras, injustiças, crises familiares, desastres, nós podemos dizer que o mundo ainda continua bom? A Bíblia responde essa tensão dizendo que o mundo é bom na sua estrutura. Ele continua sendo obra do Criador. Mas ao mesmo tempo, agora, a partir da queda, está corrompido em sua direção, ferido pelo pecado. É por isso que nós vemos ao mesmo tempo o pôr do sol e a poluição, a generosidade e a ganância,
a arte de forma sublime, majestosa e uma propaganda cínica que busca ganhar ao invés de oferecer. A criação geme, essa é a grande realidade, mas diante da sua dor, ela ainda continua a carregar a assinatura de Deus. Na nossa última aula, nós vimos que a criação revela o propósito original de Deus, um mundo ordenado, fértil, aberto à cultura e ao louvor. Hoje, diante da queda, nós podemos entender o que de fato deu errado nesse caminho que nós deveríamos trilhar. Em nós, no restante da criação, no mundo. A história bíblica, ela é bastante honesta com essa realidade entre a beleza das coisas criadas por Deus e a ruína das direções oriundas do pecado. Caminham essas duas realidades lado a lado. Autores como Albert Waters, e consequentemente a tradição de Kuyper nos dão uma chave para observar e entender toda essa realidade de uma forma mais precisa. Nós precisamos guardar e entender muito bem a ideia de que precisamos discernir estrutura e direção. Estrutura é tudo aquilo que Deus criou e, por ser criado por Deus, são coisas boas, dignas de recebermos como dons de fato, como graça, ordem criada por Deus. Direção não é uma realidade à parte da realidade criada por Deus. O pecado não tem o poder de criar nada, mas ele redireciona esses bons dons criados por Deus e os inclina à criatura. A salvação, portanto, não é rejeitar determinadas áreas fundamentais da vida, criando algum tipo de dicotomia de realidades, mas reestruturar ou restaurar o propósito, o significado original de todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos lembrar que cosmovisão não é um mapa de ideias. É, antes de tudo, um compromisso que assumimos no nosso coração, que molda a forma que nós enxergamos, que nós lemos, que nós percebemos toda a realidade e agimos consequentemente nela. James Sire vai justamente refinar um pouco mais esse pensamento, dizendo que cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. Ou seja, não é apenas um pacote de conceitos, na verdade é o centro afetuoso, fiduciário, que orienta nossa leitura do mundo e nossa prática em cada uma dessas realidades. Quando você liga a televisão e vê justamente as duas realidades, ordem e caos no mundo, a partir de uma cosmovisão cristã, há dois erros, pelo menos fundamentais, a serem evitados. O primeiro deles é certamente uma ingenuidade otimista, um pensamento que de alguma forma o mundo é neutro e que a educação tem poder de fato de transformar, de restaurar alguma realidade, de que a tecnologia, a partir da evolução, dos avanços da humanidade, pode de alguma forma alcançar algum tipo de sucesso último, existencial. Outro erro bastante significativo, principalmente dentro do ambiente eclesiástico, talvez seja um cinismo fatalista. A realidade é de que tudo está perdido e de que nada presta nesse mundo. A Escritura nos ensina que a estrutura permanece boa, mas a sua direção foi corrompida. E de Cristo, na sua obra, já inaugurou a restauração de todas as coisas. Embora ainda aguardemos a consumação, em outras palavras, a nossa história pessoal se insere justamente nessa grande história de criação, queda e restauração. E essa é a realidade que dá sentido ao nosso presente, ao modo que nós olhamos e percebemos a realidade agora, mas também que nos dá esperança futura. Afinal de contas, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Eu gosto bastante de uma síntese que o reverendo Heber Campos Júnior faz no seu livro Amando a Deus no Mundo. Ele diz que a queda é tomar aquilo que Deus criou para a sua glória e usá-la contra ele. Isso é exatamente o que nós vemos nos nossos dias. Dons convertidos em ídolos, vocações transformadas em trincheiras, poder, prazer e saber deslocados do louvor ao Criador para servir ao louvor do próprio eu. Nós podemos partir de Romanos capítulo 8 do texto bíblico e percebermos o que a queda faz com a estrutura e com a direção das coisas. E como esse desvio aparece fundamentalmente no coração, no compromisso último da nossa existência, da nossa vida e na cultura mais externamente. É por isso que somente a redenção em Cristo pode reorientar
as pessoas em todas as esferas da vida. E essa reorientação ao telos original só pode acontecer dessa forma. Então, a pergunta se o mundo ainda é bom, nós podemos responder não dividindo dicotomicamente realidades, mas entendendo que a estrutura ela continua boa porque é criação de Deus, mas a direção não, porque a direção está curvada a si mesmo. E é exatamente por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Ele não nos tira do mundo, na verdade ele nos devolve ao mundo de Deus, a criação boa de Deus, com novos olhos, com novas lentes e certamente com um novo coração. Se nós pensarmos de uma maneira um pouco mais prática a respeito da queda, talvez nós vamos poder percebê-la como um desvio nas principais esferas da vida. De maneira bastante prática, nesse momento, eu quero mostrar para vocês que cada esfera criada por Deus continua portadora de um potencial redentivo, mas sofre nesse momento por domínio de falsos deuses. Se nós olharmos para a cultura, por exemplo, dom de criatividade, expressão de imagem de Deus, né? É o que aparece em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Hoje, a sua estrutura boa, criada por Deus, está em direção corrompida, com idolatria, estética, vaidade. A arte é usada para exaltar o eu, é o que diz Van Hoekmark em sua obra A Arte Não Precisa de Justificativa. Se olharmos para a política, por exemplo, Deus cria, é o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 13, verso 1 ao 4, justiça e ordem. Essas são realidades que refletem a autoridade de Deus, a sua soberania, mas as suas direções foram corrompidas pelo pecado, nos mostrando, é o que diz Abraham Kuyper e Nagel, a opressão, a manipulação, a idolatria do poder. O Estado se torna de alguma forma absoluto. Se nós olharmos para a esfera da sexualidade, nós vamos perceber que Deus criou o homem e a mulher em Gênesis e que Paulo em Efésios capítulo 5 nos mostra como deve acontecer essa comunhão, essa aliança, e como essas são realidades que refletem a fidelidade de Deus como Criador. Mas a sua direção também foi corrompida. Hoje nós vemos luxúria, o uso egoísta e a despersonalização do corpo. O corpo deixou de ser templo do Santo Espírito e tornou-se objeto de mero prazer. Se olharmos para a esfera do trabalho, nós vamos perceber o serviço, a mordomia como realidades muito próprias da obra criadora de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 15. Mas a sua direção também foi corrompida. O que nós percebemos é escravidão ao sucesso, idolatria do desempenho. O trabalho deixou de ser vocação e virou identidade. Hoje, se alguém te pergunta quem você é, certamente, provavelmente, você vai responder o que você faz. James A. Smith trabalha muito bem isso no seu livro Você é Aquilo que Você Ama. Se nós caminharmos pela última esfera que eu vou colocar aqui, a religião, nós percebemos que Deus cria, a adoração verdadeira, o coração centrado de fato em Deus. Hoje, a sua direção também foi corrompida, nos mostrando a idolatria, a autossuficiência. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 25, nos diz que serviram a criatura no lugar do Criador. O próprio Cristo vai dizer que procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, e naquele contexto ele não está dizendo que busca alguém com sinceridade de coração, mas alguém que compreende que a sua direção precisa de redenção nele, em Cristo Jesus. A cultura não é neutra, essa é uma realidade exposta a nós por quase toda a tradição reformada. Kuyper, Doiver, Francis Schaeffer nos mostram que a cultura é o campo onde a estrutura criada por Deus e a direção humana se colidem. Por isso, a arte, a ciência, a política são arenas espirituais. É o que Hoekmark vai escrever em A Arte Não Precisa de Justificativa. Ele diz: a arte é um dos campos onde se vê claramente se uma cultura ama a Deus ou ama a si mesmo. David Nagel complementa essa perspectiva de Hoekmark dizendo que cada esfera, cultura, expressa um princípio religioso básico: o amor a Deus ou amor a um ídolo. A idolatria, portanto, é a religião da direção desviada.
o homem toma os dons de Deus, razão, poder, beleza, e os absolutiza de alguma forma, transformando cada uma dessas realidades em deuses concorrentes ao Deus verdadeiro. Mas a grande verdade é que o coração, que é o centro da cosmovisão, está caído. James Sari define, se lembrarmos da definição de James Sari, que diz que a cosmovisão é um compromisso do coração, é uma orientação fundamental do coração. Nós vamos perceber que o problema da queda não é apenas superficialmente cultural. Na verdade, é internamente cardíaco. O coração humano se inclina a amar as coisas criadas no lugar do Criador. É o que James Smith resume dizendo: você é aquilo que você ama. E o problema do pecado é que amamos as coisas erradas de maneira errada. Esse desvio do amor fundamental se traduz em todas as esferas, em todas as dimensões da vida. Nós amamos a arte, mas sem referência do que de fato é belo e divino. Nós buscamos justiça para o mundo, mas sem o justo juiz. Nós trabalhamos muito, mas para construir torres de Babel. A idolatria, como descreve Paulo na sua carta a Romanos, é a reorientação do amor, da lealdade. O coração que deveria estar voltado a Deus passa a curvar-se à criação. Mas esse Deus bondoso, misericordioso, gracioso e belo, como nós estamos falando, não nos faz terminar numa mera denúncia da corrupção do coração. Na verdade, toda essa realidade de queda aponta para uma esperança última, a restauração. Albert Walters diz: o evangelho não é a fuga do mundo, mas o anúncio de que Deus vai restaurar o mundo que criou. A redenção não é antagônica à cultura, ela a transforma fundamentalmente. Cristo é um novo Adão que vai reorientar todas as gerações humanas sobre o senhorio de Deus. É o que Nagel diz: a redenção visa reordenar o coração humano e com ele toda a criação. A queda não aboliu o mundo, ela o deformou. A redenção não cria um outro mundo, ela o reforma. A cosmovisão cristã, por isso, não se retira do mundo, ela entra nele. Na verdade, ela entra nele com um discernimento e com uma esperança muito própria, reconhecendo a beleza da estrutura e denunciando a perversão da direção. A criação é o palco, a queda é o drama e a redenção é o grande clímax da história que Deus mesmo escreveu. Espero que você tenha curtido essa aula e que você tenha entendido um pouco mais a respeito da queda e de tudo aquilo que ela aponta. Que Deus abençoe você e muito obrigado por acompanhar até aqui. Até mais.